Pronto? Bacana, vamos lá? Muito boa noite, muito bem-vindos. Mais uma live nossa, iniciando a semana e hoje com um desafio que é exatamente começarmos a trabalhar com a sistemática procedimental. Bacana? Então nós temos aí o capítulo de procedimento comum e nós temos ainda a aferição dos procedimentos especiais. E dos procedimentos especiais, sem dúvida, o mais impactante, o procedimento mais estridente em qualquer avaliação é o procedimento escalonado do júri, que nós precisaremos olhar com bastante cuidado. Beleza? Então, esperando aí esses 2 minutinhos, vocês se ambientarem, porque hoje eu quero começar objetivamente com o procedimento comum ordinário, que é, sem dúvida, um procedimento referência, o procedimento padrão. Então teremos aí, a análise do nosso curso de processo penal e eu vou começar lá no capítulo de número 28, trabalhando pontualmente, cirurgicamente, com o procedimento comum ordinário. Bacana? Então, bem-vindos, boa noite a todos que estão chegando. Eu vou desabilitar agora os comentários, só para a gente conseguir render e não travar. E na sequência eu volto e no finalzinho eu abro os comentários novamente. Bacana? Então vamos lá. Deixa eu só desativar aqui. Pronto. Eu começo o procedimento comum ordinário lá na página 1227. E já com a estratégia inicial pontual. Por quê? Eu gostaria de fazer um paralelo com vocês, começar a me soltar agora na segunda-feira, para que você não confunda procedimento, processo e rito. Ora, com um argumento bem simplório, não é a primeira vez que eu falo isso nas nossas lives, mas o procedimento é uma sequência lógica de atos concatenados em lei e atos destinados a uma determinada finalidade. Então, a lógica procedimental é pautar exatamente uma sequência de atos com um objetivo, com uma determinada finalidade. Já o processo, ele é muito mais rico, porque o processo é um procedimento, mas imerso, oxigenado pelo contraditório e enriquecido pela relação nutrida entre o juiz e as partes. Por isso, a lógica de que o conceito do procedimento integra o conceito de processo. Processo como um procedimento em contraditório, animado pela relação jurídica entre os sujeitos processuais. Já a palavra rito deriva de ritmo. O rito é a amplitude assumida por um determinado procedimento. Você tem procedimentos mais céleres, vale dizer, com um rito mais sumário ou até sumaríssimo, e eu tenho procedimentos mais amplos, de maior envergadura, com um rito mais ordinarizado ou até mesmo com um rito especial. E na página 1227, eu mostro para você uma sacada importante. Porque o procedimento comum, ele pode assumir 3 ritos diferentes. Isso está pré-estabelecido no primeiro artigo que eu vou frisar para você na nossa aula de hoje, que é o artigo 394 do CPP. Não tem como estudar procedimento sem destacar o 394. Porque o 394 aponta o parâmetro, o critério para definir o rito aplicável no procedimento comum. Então eu começo o nosso capítulo com uma tabela, mostrando a você os ritos aplicáveis ao procedimento comum. O procedimento comum pode assumir o rito ordinário, ele pode assumir o rito sumário, ou o procedimento comum pode assumir o rito sumaríssimo. E hoje a vertente para a definição do rito é a quantidade de pena. Isso é vital. O procedimento comum de rito ordinário, ele é aplicado para os crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Já o sumário é aplicado para os crimes com pena máxima inferior a 4 anos. E o rito sumaríssimo, aplicado para as infrações de menor potencial ofensivo. Vale dizer, crimes com pena máxima de até 2 anos e as contravenções independente da quantidade de pena prevista para a contravenção.
Nós temos contravenções com pena de prisão simples de 4 anos. Vai para o juizado? Vai. Por ser contravenção, ontologicamente, aquela infração é de menor potencial ofensivo. Então, a definição do rito aplicável ao procedimento comum, nós extraímos do artigo 394, que eu já destaco aqui no iniciozinho do capítulo, com a construção de uma tabela. Só que abaixo dessa tabela, eu promovo algumas observações importantes. Por quê? Vou agora no DNA da jurisprudência, lá na página 1228. Por quê? Para o STJ, ver se faz sentido. Quando existe concurso material, você soma as penas máximas para definir o rito. Então, se eu tenho 2 crimes com pena máxima de 2 anos, eu somo. E com isso, eu aplicarei o rito ordinário. Mesmo que esses crimes individualmente considerados sejam de menor potencial ofensivo. Já quando você tem causa de aumento de pena, você pega a pena máxima e soma da fração máxima incidente sobre ela. Deixa eu seja mais claro. Imagine que eu tenho um crime com pena de 1 a 3 anos e passível de uma causa de aumento de 1/3 a 2/3. O que eu faço? Eu pego a pena máxima, 3 anos, e somo da fração máxima incidente sobre ela. Vale dizer, somo de 2/3 de 3 anos. 2/3 de 3 anos, 2 anos. Somando com 3, 5 anos. Então aquele crime, pena de 1 a 3, que individualmente tramitaria no rito sumário, se eu levo em consideração a causa de aumento, ele migra para o rito ordinário. Então, para qualquer concurso público, em homenagem agora à prova da magistratura do Estado de São Paulo, eu tenho concurso material, some as penas máximas. Tenho causa de aumento de pena, eu levo em consideração. Vale dizer, pego a pena máxima e somo da fração máxima incidente sobre ela. E se tem causa de diminuição de pena, eu pego a pena máxima e diminuo da fração mínima incidente sobre ela. Então imagine, crime com pena de 1 a 3 anos, suscetível a uma causa de diminuição de 1/3 a 2/3. O que eu faço? Pego a pena máxima, 3 anos, e diminuo da fração mínima incidente. Vale dizer, 3 anos menos 1/3 de 3. 3 menos 1, 2 anos. Então aquele crime que isoladamente tramitaria no sumário, levando em consideração a causa de diminuição de pena, ele vai tramitar no rito sumaríssimo, que é o rito do juizado. Percebeu? Então, eis a grande sacada. Tem concurso material, some as penas. Tem causa de aumento ou causa de diminuição, as leve em consideração. E um grito de alerta que vai ser o meu primeiro post-it da aula de hoje. É importante detectarmos que o rito do juizado, o rito sumaríssimo, ele não é aplicável a algumas situações muito pontuais. Então eu não aplico o rito do juizado na violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da lei dos juizados no cenário da violência doméstica. Então, uma infração de menor potencial ofensivo no cenário da violência doméstica vai tramitar no rito sumário. Eu tenho aqui, a proibição de aplicação da lei dos juizados na violência doméstica à luz do artigo 41 da Lei Maria da Penha, artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Da mesma maneira, a lei dos juizados não é aplicada na esfera militar. Eu não aplico a lei dos juizados no âmbito militar. Ora, essa proibição é extraída do artigo 90A de água da Lei 9.099 de 95. Então, com isso, as infrações militares, mesmo que de menor potencial ofensivo, vão seguir o rito
pré-orquestrado no Código de Processo Penal Militar. Beleza? Agora, eu avanço e eu começo já na página 1229 a estruturar o procedimento comum de rito ordinário. Me permita na live tripartir o nosso procedimento comum de rito ordinário. E a primeira etapa que você vai destacar é o início mais dogmático do nosso encontro de hoje. A primeira etapa do procedimento ordinário eu vou chamar de fase postulatória. Qualquer coincidência com o processo civil aqui é intencional. A primeira etapa é a fase postulatória. E a primeira etapa, ela vai encontrar 4 passos muito bem delineados. Quais são eles? Eu começo aqui na página 1229, trabalhando com a oferta da petição inicial acusatória. O primeiro passo é o oferecimento da denúncia na esfera da ação penal pública ou da queixa-crime no âmbito da ação penal privada. Só que os requisitos da inicial acusatória, eles estão consolidados, anota isso, no artigo 41 do Código de Processo Penal. A inicial acusatória é oferecida e os seus requisitos formais estão positivados no artigo 41. Só que na inicial acusatória é o momento oportuno para arrolarmos as nossas testemunhas. E como eu estou estudando com vocês hoje o procedimento comum ordinário, podem ser arroladas até 8 testemunhas para cada crime imputado. Então, para cada delito imputado, podemos arrolar até 8 testemunhas, a priori, sob pena de preclusão. Mas aí vem o STJ e diz assim: se o promotor não ofereceu as suas testemunhas na inicial acusatória, ele poderá fazê-lo até antes de angularizada a relação processual, porque aí não haverá prejuízo. É um entendimento, obviamente, de desconfiança, até porque o entendimento acadêmico preponderante é de que as testemunhas devem ser arroladas na inicial, seja na denúncia ou na queixa-crime. Maravilha! Oferecida a inicial acusatória, eu tenho o segundo passo do nosso procedimento comum de rito ordinário, que é o juízo de admissibilidade da inicial. E o juízo de admissibilidade ele pode ser de 2 ordens. Primeiro, eu posso me deparar com o juízo de admissibilidade negativo. Se o juízo de admissibilidade for negativo, a inicial acusatória será rejeitada. A rejeição da inicial, vê se faz sentido, é o ato do juiz que nega início ao processo, já que a inicial acusatória não preencheu os correspondentes requisitos legais. Só que para o seu concurso, os fundamentos de rejeição da inicial são extraídos do artigo 395 do CPP. Quando é que o juiz rejeita a inicial acusatória? Olha agora aqueles que vão prestar concurso para o MP e para a magistratura. Rejeitamos a inicial se ela é inepta. E o que é a inépcia? A inépcia revela um defeito formal grave na inicial acusatória, que normalmente compromete a narrativa dos fatos. Se os fatos estão mal narrados, são ininteligíveis, são contraditórios, são obscuros, a inicial é inepta. E sendo inepta, deve ser rejeitada. É o que nós estamos aqui rotulando de criptoimputação, em homenagem a concurso público lá do Espírito Santo. A criptoimputação revela a inépcia, vale dizer, uma imputação truncada, incompreensível, autorizando a rejeição da inicial. Da mesma maneira, vamos rejeitar a inicial acusatória se faltar condição da ação ou pressuposto processual, e a inicial acusatória ainda será rejeitada se faltar justa causa. A justa causa compreendida como lastro probatório mínimo, dando sustentação à inicial. A demanda não pode ser uma demanda temerária. Faltando esse lastro probatório, naturalmente a inicial está assaltada da justa causa e por isso ela deve ser rejeitada à luz do artigo 395. Agora, quando o juiz rejeita a inicial
negando início ao processo, você me perguntaria, Nestor, e qual é o recurso cabível para a impugnação da rejeição da inicial? Veja, regra geral, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Eis a regra geral que eu extraio do inciso 1 do artigo 581. Só que olha o parêntese nessa segunda-feira. Lá no juizado especial, ocorrendo a rejeição da inicial, o recurso adequado não é o recurso em sentido estrito. Lá no juizado caberá apelação. Beleza? Agora, 2 parênteses para que eu possa citar 2 súmulas na live de hoje. Veja, primeiro, o juiz rejeitou a inicial acusatória. A acusação recorreu. Se a acusação recorrer, o STJ entende que o juiz está obrigado a intimar a defesa para apresentar contrarrazões ao recurso. Se o juiz não intimar a defesa para contrarrazoar, haverá nulidade. E esse entendimento do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal. Não adianta simplesmente nomear advogado dativo. Temos que intimar a defesa. A ausência de intimação não é suprida pela mera nomeação de advogado dativo, como nos diz o Supremo Tribunal Federal na sua súmula 707. Súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se o promotor recorre da rejeição da inicial, se o tribunal dá provimento ao recurso, o tribunal já recebe a inicial acusatória, dando início ao processo. A não ser que a decisão de rejeição seja nula. Porque quando a decisão de rejeição é nula, o tribunal declara a nulidade e devolve os autos para que o juiz de primeiro grau profira uma nova. É o que você extrai da súmula 709, também do Supremo Tribunal Federal. Então, no contexto da rejeição da inicial, súmulas 707 e 709, ambas do Supremo Tribunal Federal, seguidas com muita tranquilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, me permite fazer um giro de 180 graus. Ainda no juízo de admissibilidade, o juízo de admissibilidade da inicial pode ser positivo. E se o juízo de admissibilidade for positivo, o magistrado recebe a inicial acusatória, dando início ao processo. O ato que demarca o início do processo é o recebimento da inicial acusatória. E hoje, Nestor, pacote anticrime batendo na nossa porta. Cabe a quem receber a inicial acusatória? Ao juiz das garantias. O juiz das garantias recebendo a inicial, o processo está deflagrado. Uma vez recebida a inicial, aquele que era mero suspeito ou indiciado vira réu. E com o recebimento da inicial, nós teremos a interrupção da prescrição. O prazo prescricional estará interrompido quando o magistrado recebe a inicial acusatória. Recebeu a inicial, e aí eu destaco aqui na nossa página 1231 exatamente o tópico da competência para a admissibilidade da inicial acusatória, homenageando aqui o pacote anticrime, mas uma vez recebida a inicial, nós teremos a citação do réu. Ora, já estudamos em lives anteriores os atos de comunicação processual. A citação, indiscutivelmente, é o ato de comunicação processual mais robusto, mais importante. Nós estamos comunicando ao réu que o processo começou e eu estou convocando a se defender, a apresentar uma peça que eu trato aqui na página 1232, que é a resposta à acusação. Eu só posso falar de uma peça se eu souber a sua finalidade. Então respira agora um pouco nessa segunda-feira, tranquilidade. Mas quando o código foi reformado, lá no ano de 2008, há 12 anos atrás, foi outro dia, nós inserimos no Código de Processo Penal o julgamento antecipado do mérito em favor do réu. Vale dizer, o juiz recebeu a inicial, citou o réu
o réu vai apresentar uma peça rotulada de resposta à acusação, resistindo aos termos da inicial e alimentando uma esperança de que na sequência ocorra a absolvição, sem precisar realizar audiência de instrução e julgamento. Então, tecnicamente, a resposta à acusação, ela vem tratada em 2 artigos do Código, que eu vou destacar para você com cuidado. Os artigos 396 e 396A de água do CPP. Post-it que eu coloco aqui na página 1233. A nossa resposta à acusação é a peça defensiva que resiste aos termos da inicial, trazendo a esperança de que o réu seja absolvido na sequência sem precisar realizar audiência de instrução e julgamento. Então, nessa peça, a defesa traz todos os argumentos fáticos e jurídicos que justifiquem a absolvição sumária. Extraídos de onde, Nestor? Do artigo 397 do Código. Nessa peça, a defesa pode suscitar preliminares, vale dizer, teses que levem à nulidade do processo recém-iniciado, e pelo princípio da eventualidade, como defensor público eu fiz muito isso, a defesa já protesta por todas as provas que ela pretende ver produzidas, e a defesa vai arrolar na resposta escrita as suas testemunhas, sob pena de preclusão. Então as testemunhas da defesa são arroladas na resposta à acusação. Nós podemos arrolar até 8 testemunhas para cada crime imputado. Agora veja, eu posso apresentar uma peça exauriente com tudo, absolutamente tudo, e para aqueles que prestam concurso público é o comportamento que você assume, apresenta a peça de maneira exauriente, mas na vida prática, se eu já posso antever que o juiz não vai absolver o réu sumariamente, eu vou apresentar a peça por negativa geral. Eu vou ser o mais sucinto possível, até para não trazer para o Ministério Público, de maneira antecipada, qual vai ser o meu caminho defensivo durante o processo. Só que, dentro da resposta à acusação, tópicos importantes e aparentemente triviais. Nestor, exige capacidade postulatória? Sem dúvida. Só pode apresentar resposta à acusação quem é advogado. Peça subscrita por leigo é fato gerador de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica. Eis aí o primeiro elemento importante. O segundo, prazo. Qual é o prazo da resposta à acusação? 10 dias. Mas esse prazo, ele é contado da citação. Não interessa a data de juntada aos autos do processo do mandado cumprido. Isso é irrelevante. Não confunda a contagem de prazo do processo civil com contagem de prazo do processo penal. Então, citou, o prazo passa a fluir. Ora, do primeiro dia útil subsequente à citação. Não me interessa a data de juntada aos autos do mandado cumprido. Em outro prisma, Nestor, aí viria talvez a pergunta mais interessante. E a defesa pode optar por não apresentar resposta à acusação? Não. Essa peça é obrigatória. A resposta à acusação, ela é imposta por lei. E as consequências da não apresentação da resposta dependem da modalidade de citação implementada. Como assim, Nestor? Seja um pouco mais claro. Pretendo ser. Se eu não apresentar a resposta, as consequências da não apresentação dependem do tipo de citação. Quer ver? Imaginemos que o réu foi citado pessoalmente e não apresentou resposta escrita. Se ele foi citado pessoalmente e não apresentou a peça, ora, a letargia é integralmente atribuída à defesa. O que é que o juiz vai fazer? Nomear um advogado dativo, devolvendo o prazo de 10 dias para a apresentação da peça. E o processo prossegue. Então a ideia aqui é, citou pessoalmente,
não apresentou resposta escrita, nomeamos advogado dativo com devolução do prazo de 10 dias para que a peça seja formulada. E é entendimento doutrinário preponderante que o réu vai ser declarado revel. Alguns poderiam perguntar, porra, Nestor, existe revelia no processo penal? Existe. Mas os efeitos da revelia na minha matéria são distintos da revelia do processo civil. Porque lá no processo civil, quando os bens são disponíveis, a revelia leva à presunção de veracidade dos fatos imputados na inicial. No processo penal, não, porque o que vigora aqui é presunção de inocência e não presunção de culpa. Portanto, se o réu é revel na minha matéria, ele não mais será intimado pessoalmente para os atos subsequentes do processo, salvo a sentença. E o advogado dele continua sendo intimado normalmente, pelos meios, ora, autorizados em lei. Até porque defesa técnica é obrigatória. Percebeu? Agora, Nestor, e se o réu foi citado por hora certa e não apresentou resposta escrita? Se o réu foi citado por hora certa, é porque ele estava de má fé. É porque ele está se escondendo para não ser citado pessoalmente. E nesse caso, me permite padronizar a matéria sempre que isso se faça possível. Quando o réu é citado por hora certa e não apresenta resposta à acusação, as consequências são as mesmas da citação pessoal. As mesmas. Vale dizer, ele será declarado revel, nomeamos um advogado dativo com devolução do prazo de 10 dias para que a resposta seja apresentada. Percebeu? Tranquilo? Mas o tópico mais interessante, e me permite a confidência, é quando o réu é citado por edital e não apresenta resposta à acusação. Nestor, se o réu foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação, o que acontece? A matéria, ela é resolvida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal. Um dos artigos mais importantes. Por quê? Ora, esse artigo já foi reformado algumas vezes. E a previsão atual dele é a seguinte: réu citado por edital não se defendeu, juiz, suspenda o processo e suspenda o prazo prescricional. Suspenderemos o processo e suspenderemos a prescrição. Não adianta que esse processo avance. Se o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente e por isso foi citado por edital, se esse processo avançasse a revelia e ao final ele fosse condenado, dificilmente o localizaríamos para começar a cumprir a pena. Então seriam atos inúteis. Por isso a lógica do 366 do Código de Processo Penal. E aí, dois pontos importantes à luz do STJ. O primeiro, a prescrição ela fica suspensa até quando? Diz o STJ, levamos em consideração os prazos fixados no artigo 109 do Código Penal. A prescrição fica suspensa, no máximo, tendo como referência os prazos do artigo 109 do Código Penal, porque o artigo 109, ele detalha todos os prazos prescricionais. Só que como a prescrição está suspensa, ela fica suspensa no máximo pelo período estabelecido no artigo 109. Transcorrido esse prazo e mantida a ausência, aí a prescrição volta a correr. Então, eis a lógica da súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, Nestor, enquanto o processo está suspenso, já vamos produzir antecipadamente as provas? O STJ diz, não. Você só vai produzir antecipadamente provas que estejam na iminência de perecer. Mas a mera alegação de que o decurso do tempo vai comprometer a lembrança de quem tem conhecimento do crime não é suficiente para justificar a produção antecipada de provas quando o processo está paralisado por força do artigo 366 do CPP. Então, com o artigo 366
você conjuga duas súmulas importantes, a 415 e a 455 do Superior Tribunal de Justiça. Importantíssimo para nossa referência. Agora, avança comigo. Apresentou a resposta à acusação, nós exaurimos a primeira etapa do procedimento, que é a fase postulatória. Eu ingresso numa segunda etapa, que é a fase intermediária. E essa fase intermediária, anota isso com cuidado, é a fase do julgamento antecipado do mérito. E o julgamento antecipado do mérito, ele pode ocorrer por meio da decisão de absolvição sumária. A absolvição sumária é uma sentença que julga antecipadamente o mérito da causa, reconhecendo a inocência do réu, sem precisar marcar audiência de instrução e julgamento. O processo por si só já é um estigma. O processo por si só traz trauma. Se o juiz já tem certeza que o réu é inocente, o juiz absolve imediatamente, não perenize o suplício, não precisa marcar a audiência de instrução. Agora, o juiz só pode absolver sumariamente. Se eu estivesse agora com voz, eu estaria gritando. Se o juiz tem certeza da inocência. E os fundamentos que autorizam a absolvição sumária no procedimento comum estão pautados no artigo 397 do CPP. Então aqui, doutor, eu já demarco na página 1236 a decisão de absolvição sumária. A decisão que julga antecipadamente o mérito da causa, reconhecendo a inocência do réu, diante da certeza. Na dúvida, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. E se o juiz absolveu o réu sumariamente? Ora, qual recurso cabível? Apelação. Só que esse apelo não tem efeito suspensivo. Se o réu estava preso e foi absolvido sumariamente, se o promotor apelar, esta apelação não impede a imediata expedição de alvará de soltura. Parêntese. Verticalizando um grade, o grau de complexidade das avaliações. No procedimento ordinário, que é o procedimento que estamos estudando hoje, inimputabilidade por doença mental não autoriza a absolvição sumária. Isso está dito no inciso 2 do artigo 397 do CPP. Por quê? Se o réu é completamente inimputável, o juiz tem que impor medida de segurança. E a medida de segurança é uma espécie de sanção penal. Nós estaríamos aplicando de maneira antecipada uma sanção. E como a absolvição sumária foi idealizada para favorecer o réu, exatamente para evitar qualquer tipo de polêmica, a inimputabilidade não autoriza a absolvição sumária. Se o réu é completamente inimputável, o juiz que marque a audiência de instrução e julgamento. Então essa fase intermediária é o tudo ou nada. Apresentou resposta à acusação. Se o juiz tem certeza da inocência, absolve sumariamente com base no 397. E se o juiz ainda não tem certeza, vamos agora para a terceira etapa do procedimento. Nós iremos para a fase de instrução, debates e julgamento. Só que a fase de instrução, debates e julgamento, ela está concentrada em audiência una. Nós teremos uma audiência para instruir, debater e julgar a causa. Não significa dizer que a audiência deve estar exaurida em um só dia. Então, diante, da envergadura da demanda, da complexidade da causa, se não der para exaurir no mesmo dia, a audiência é sobrestada e retomada quando a pauta da comarca permitir. Agora, essa audiência tem prazo. Qual é o prazo, Nestor? 60 dias. 60 dias para realizarmos audiência de instrução e julgamento no procedimento comum. Pouco importa se o réu está preso ou solto. Agora, ponto de atenção, importantíssimo. Nestor, o prazo é de 60 dias, mas começa a contar de quando a lei não diz. O nosso legislador foi tão atécnico que ele não estabeleceu
o marco inicial da contagem. Quem supre a omissão é a nossa doutrina. Esse prazo passa a contar do recebimento da inicial acusatória. Recebeu a inicial, em até 60 dias teremos a realização dessa audiência. Como é um prazo impróprio, se não for respeitado, não tem sanção. Agora, nessa audiência, clímax do meu discurso de hoje, teremos a instrução, os debates e o julgamento. Ora, a fase aqui de instrução nada mais é do que a prospecção probatória. Nós temos 6 atos instrutórios. E a sequência lógica de atos instrutórios você extrai do artigo 400 do CPP. Então lá você percebe que teremos a oitiva da vítima, a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, interpelação do perito, acareações, reconhecimento de pessoas e objetos e, por fim, interrogatório do réu. 6 atos instrutórios reunidos na audiência à luz da sequência lógica do artigo 400 do CPP. O interrogatório tem que ser o último ato da instrução, sob pena de nulidade. Agora, Nestor, concluídos os atos instrutórios, se eventualmente surgir a necessidade de uma prova complementar decorrente da própria instrução, as partes estão autorizadas a requerer ao juiz que essa prova complementar seja produzida. Imagine que durante a instrução, uma testemunha afirma que toda a documentação demonstrando o caixa 2 está na contabilidade da empresa. É possível, então, que dentro da sequência lógica de atos, depois que o réu é interrogado, o promotor pode requerer a busca e apreensão daqueles documentos. Então eu tenho 6 atos instrutórios, concentrados no artigo 400 do CPP, mas se a instrução revelar a necessidade de alguma prova complementar, o juiz pode ser provocado nesse sentido. Concluída a instrução, nesta mesma audiência teremos debates orais. A acusação vai falar por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Se o assistente de acusação está presente e quer fazer uso da palavra, ele fala logo depois do promotor, em 10 minutos improrrogáveis. Ao todo, então, a acusação terá falado 40 minutos. 20 do promotor, prorrogáveis por mais 10, 30. Prorrogação por autorização do juiz, óbvio. Assistente de acusação fala logo depois do promotor, 40. Na sequência, fala a defesa, 20. Prorrogáveis por mais 10, 30. E se o assistente de acusação falou, a defesa ganha outros 10 para perfazer 40 minutos. Feitos os debates, nesta mesma audiência, teremos a sentença. Ou condenatória, com base no artigo 387 do CPP, ou absolutória, com base no artigo 386. Essa sentença cabível ao final da audiência de instrução e julgamento, ela é pautada no indúbio pro réu. Então, aqui, a absolvição pode estar justificada pela certeza da inocência ou pela dúvida da culpa. O artigo 386 é o artigo mais rico quanto à disciplina do ato decisório de absolvição. Então, temos aqui a estruturação dentro de uma referência básica. Agora, para aqueles que eventualmente prestam concurso para a magistratura, Nestor, e se o juiz não está à vontade de sentenciar na própria audiência? Os autos são conclusos e ele terá 10 dias para decidir, com prorrogação por até mais 10 dias. Mais uma vez, prazo impróprio. E, talvez um dos itens mais interessantes dentro da nossa realidade, eu vou agora fazer um desabafo. Veja, nós temos uma certa antipatia com debates orais. O brasileiro, ele não é tão próximo da oralidade dentro da persecução penal. Então, o próprio Código prevê a possibilidade de substituição dos debates orais por razões escritas, por memoriais. E o nosso Código trata da matéria, eu vou destacar com cuidado, lá no artigo 403, parágrafo 3º, e no 404, 403, parágrafo 3º e 404 do CPP. Eles regulam a substituição dos debates orais por memoriais.
Ora, temos até 3 argumentos bem razoáveis. Complexidade da causa. Se a causa é complexa, eu estou autorizado a requerer a substituição. Além disso, se eu tenho pluralidade de réus, não precisam ser muitos, 2 ou mais, e pelo surgimento da necessidade de uma prova complementar decorrente da própria instrução. Nesse caso, a audiência é sobrestada logo depois do interrogatório do réu, e aí a acusação é intimada para apresentar memoriais em até 5 dias, depois a defesa é intimada a apresentar memoriais em até 5 dias, e aí os autos são conclusos ao juiz para decidir. O STJ já fixou o entendimento, meus amigos, que a substituição dos debates orais por memoriais, fora das hipóteses legais, é mera irregularidade. Então não é fato gerador de nulidade substituir debates orais por memoriais, fora das hipóteses do 403, parágrafo 3º, e do 404 do Código de Processo Penal. Ora, eu faço uma sequência lógica e me permita aqui, ó, na página 1247, eu fiz o que eu sempre fiz quando eu estudei para concurso, inclusive. Eu coloco o organograma do procedimento. Eu faço o passo a passo do procedimento comum, porque ele precisa ser compreendido organicamente. Se você não compreender a funcionalidade da ferramenta, dificilmente você consegue interpretar. Então essa estrutura de organograma, isso aqui é um antigo desenho do meu caderno. Ora, eu fazia isso aqui, eu transpus isso aqui para a obra, ora, sem nenhuma vaidade mesmo, porque esse elemento é a síntese do raciocínio do passo a passo, a organização do procedimento em etapas, e a funcionalidade do passo a passo e o que vai acontecendo a partir do momento que os atos vão fluindo. Então, fase postulatória, inicial acusatória, juízo de admissibilidade, citação, resposta à acusação. Beleza. Exauriu a fase postulatória, fase intermediária, fase do julgamento antecipado. Se o juiz tem certeza que o réu é inocente, absolve sumariamente, acabou o procedimento. Se o juiz não tem certeza, nega a absolvição sumária, marca a audiência de instrução, debate e julgamento. Nessa audiência, instrui a causa, vale dizer, produz os atos de prova, ouve a vítima, ouve testemunhas, interpela o perito, acariações, reconhecimento de pessoas e objetos, interrogatório do réu. Vale dizer, essência do artigo 400. Depois, debates orais, mas os debates orais podem ser substituídos por memoriais, à luz do 403, parágrafo 3º, e 404 do Código de Processo Penal. E, por fim, a sentença, que pode ser condenatória, artigo 387, ou absolutória, artigo 386. Beleza? Em síntese, essa é a referência. Talvez essa página, a 1247, seja o fruto do êxito da compreensão do sistema do procedimento comum ordinário. Eis aqui o nosso ponto-chave. O que é que eu fiz na nossa live de hoje? Eu concentrei meu esforço na análise do procedimento comum, para que na próxima live eu possa destacar a ideia da especialização procedimental. Mas o procedimento que eu mais gosto de falar vai ser o da próxima semana. Eu pretendo falar do procedimento escalonado do júri. O júri encanta e entorpece. O júri vem sendo discutido há muito tempo e aprimorado em alguns sentidos. Eu vou inclusive trazer do pacote anticrime a execução provisória da sentença emanada do júri. Só um parêntese para vocês. Ora, eu sei que você está estudando no dia a dia, nem sempre dá tempo de acompanhar a rotina do Congresso, mas nós estamos aí com uma proposta de emenda à Constituição, que, segundo o Congresso, será aprovada nos próximos meses, para regular na Constituição Federal a execução provisória da pena. Então, se isso acontecer, agora no segundo semestre, a prisão em segunda instância volta. Ou seja, o pacote anticrime colocou no júri execução provisória da sentença de primeiro grau. Na minha análise, uma previsão de duvidosa constitucionalidade, mas se passar a PEC da execução provisória, passa boi, passa boiada.
vai ter execução provisória no segundo semestre. Vai ser a resposta do Congresso a esse tensionamento político que permeou todo o primeiro semestre. Teve a briga toda do primeiro semestre. No segundo semestre, lembre, ano de eleição, eleição municipal é verdade, mas aí vem o Congresso nesse jogo de cena e vai regular execução provisória na Constituição Federal. Eu estava detalhando essa proposta de emenda, porque inclusive eu já estou começando a comentar. Como eu sei que esse abacaxi vai passar, obviamente eu já estou tentando me antecipar. Beleza? Tudo bem? Então, aula que vem, júri. Houver denúncia, mas sentença que determinou a medida protetiva, como cancelar a medida? Ora, para impugnar a medida protetiva, peça revogação ao juiz que determinou. Eu não consegui ler toda porque passa muito rápido, mas requerimento de revogação. A execução provisória do júri será inconstitucional, não existe constitucionalidade superveniente. Olha o detalhe. O Supremo vai julgar agora, já tem recurso extraordinário com repercussão geral, se essa execução provisória do júri é ou não constitucional. E provavelmente o Supremo pode sair com a ideia de soberania dos vereditos. Aí o Supremo simplesmente chancela o 492 e entra na Constituição a execução provisória de decisão de tribunal, que é o que vem chamando de prisão em segunda instância. Beleza? Aí acabou. E vamos para a execução, vamos para o júri semana que vem? Kátia pergunta aqui, sim, é a minha intenção. Beleza? Medida protetiva tem prazo de validade? Não. Mas ela tem que se submeter, por analogia ao que acontece no parágrafo único 316, ao direito ao não esquecimento. A cada 90 dias ela tem que ser revisitada. Beleza? É o meu entendimento. É a minha defesa. Tranquilo? Ora, mesmo com essa previsão não ser inconstitucional, eu vou defender que sim, mas vai ser constitucional ou não, dependendo do que o Supremo diga. Eu me manifestei nessa edição, na 15ª, que é inconstitucional, sim. Que é inconstitucional, sim. Agora, como que é constitucional ou não, é o que vem do Supremo Tribunal Federal. O cenário parece ser favorável para passar a execução provisória da sentença do júri. Eu conversava isso aqui em bastidor. E se o Congresso aprovar realmente essa PEC, e o Congresso, todos os ensaios políticos, eu leio isso todos os dias. Folha de São Paulo, Estadão, o Globo. Ora, tudo o que eu leio é no seguinte sentido: o Congresso vai aprovar. Eles só estão discutindo se vão aprovar para os casos já existentes ou se vão fazer um corte cronológico dali por diante. É a briga que virou, que tem muita gente com medo. Mas que vai passar de uma forma ou de outra, me parece que sim. Beleza? Tudo bem? Então agradeço imensamente a vocês. Boa semana para todos nós. E diz que o prazo de 90 dias não é peremptório. Ora, veja o seguinte: prazo de 90 dias para quê? Do direito ao não esquecimento? Ora, se o STJ resolver flexibilizar a lei federal, a gente pode estocar comida em casa que vai ter guerra civil. Mas eu já vi acontecer. Beleza? Aliás, eu tenho recebido e acompanhado precedente para tudo. E, mais uma vez, eu insisto, direito não é 880. Você tem toda vez que, eu vi esse enxerto aqui, ou eu vi essa passagem. Peraí, pegue o contexto do caso para a gente dizer efetivamente qual foi a posição do tribunal. Mas tem para todo gosto e tem de todo gênero. Tem decisão para todo gosto. Infelizmente, toda semana você tem decisões bastante tensas. Beleza? Tranquilo? Um abraço para vocês. Mas vamos, assim, sempre pautando no majoritário, senão vocês ficam loucos, né? Vamos tentar trazer segurança e não instabilidade. Já tem tanta instabilidade no dia a dia que se eu trouxer instabilidade para vocês, aí a gente fica louco. Beleza? Vai ter sorteio do seu livro. Já sorteei livro. Esse ano já sorteei até combo de livro. Beleza? Tranquilo? Um abraço para vocês. A aula sempre fica gravada. Hoje mais um dia de promoção. Lá a senha Nestor 2020, site da editora, para o curso de processo penal. Beleza? Após a resposta do acusado, Alexandre pergunta se a denúncia só será recebida após a resposta do acusado. Não é como está no código. Era o desejo que a denúncia só fosse recebida depois da resposta à acusação. Não é assim. Primeiro recebe, cita, apresenta a resposta. É assim a sequência lógica da lei federal. Tranquilo? Bacana? Abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.